O romance Anna Karenina, escrito pelo russo Leon Tolstói, foi publicado no final do século XIX e relata a história da protagonista Anna, que violou as convenções sociais da época por causa de um amor sem medidas, porém com tristes consequências. O livro começa com uma das frases mais famosas da literatura: todas as famílias felizes são iguais entre si, porém as famílias infelizes, cada uma é infeliz à sua própria maneira. E como você bem sabe, a infelicidade, em algumas delas, evolui para o nosso já conhecido True Crime. Eu sou o Marcos e antes de prosseguir com a história, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe nosso conteúdo com quem possa se interessar. Recados dados, vamos aos fatos. O vídeo de hoje começa com uma história de amor em Pernambuco, que levou ao altar, em 1984, José Ramos Lopes Neto, 22 anos, e Maristela Ferreira Juste, 20 anos, jovens, belos e apaixonados. O casal logo teve 2 filhos, Natália e Zaldo. As fotos desse tempo são cheias de aparente felicidade, contudo, a união se desfez rapidamente durante apenas 3 anos. Após o divórcio, situação esta que José nunca aceitou, ele visitava a esposa e filhos com muita frequência, buscando em vão, por meio de intimidações, reatar o relacionamento. De acordo com relatos de familiares, ele a vigiava e até chegou a machucá-la, puxando-a pelo braço por entre as grades do portão do prédio, o que ocasionou o registro de um boletim de ocorrência e a decisão de Maristela retornar ao acolhimento da casa do pai, em Jaboatão dos Guararapes, Recife, onde supostamente estaria mais protegida do ex-marido. Apesar desses cuidados, na tarde do dia 4 de abril de 1989, após acompanhar a ex-esposa e filhos a uma consulta médica, José levou-a para conversar em uma praia distante de Recife, chamada Barra de Jangada. A violenta discussão que ocorreu dentro do veículo despertou as crianças. Inclusive, são as palavras de Natália, 4 anos na época, que descrevem o que aconteceu. Eu e meu irmão estávamos dormindo no banco de trás e acordamos com meu pai chacoalhando minha mãe. Foi a primeira vez que eu o vi exaltado. José, que na ocasião estava armado, ameaçou Maristela de morte caso ela não aceitasse restaurar o casamento. Na sequência, ele levou a família de volta para a casa dos pais de Maristela, onde quis prosseguir com a conversa. Apesar de até mesmo ter sido revistado pelo sogro e cunhado, a sua arma não foi localizada no momento dele entrar na residência. No quarto, enquanto Natália brincava em cima da cama e era penteada pela mãe, Zaldo se entretinha com joguinhos sentados no chão e Ulisses, o irmão de Maristela, estava à porta do quarto. José se abaixou para aparentemente dar atenção ao filho e, de maneira totalmente inesperada, sacou a arma que mantinha escondida no cano da bota. Sem hesitar, em ato contínuo, atirou 2 vezes, atingindo a testa de Maristela. Um terceiro disparo foi dado na direção de Ulisses, atingindo-o no peito, quando ele tentava sem sucesso conter o atirador. Houve ainda tempo do assassino atingir os filhos Natália no ombro e Zaldo na cabeça, e desferir a última bala do revólver na ex-mulher, que já se encontrava morta. José Ramos Lopes Neto não ofereceu resistência após o covarde cometimento desses crimes. Os pais de Maristela e Ulisses, avós de Natália e Zaldo, com a ajuda de vizinhos, acionaram tanto a polícia quanto o atendimento médico emergencial para o filho e netos. Os feridos foram levados ao hospital em estado grave. Sobreviveram, contudo, as crianças ficaram com sequelas físicas mesmo após passarem por cirurgias e fisioterapias ao longo dos anos. Natália tem dificuldade para movimentar parte dos dedos da mão direita e Zaldo hemiplegia, conforme ele mesmo explicou em entrevista ao Jornal do Comércio, que é uma paralisia causada pelas lesões cerebrais que atrofia os movimentos do lado esquerdo do seu corpo. E, obviamente, também tiveram um acompanhamento psicológico até a adolescência. Maristela morreu na hora. Ela tinha apenas 25 anos, começava sua vida após o fim do casamento, fazia faculdade de Sociologia e trabalhava para sustentar os filhos de quem era uma mãe zelosa. Alguns detalhes que vamos apresentar nós conhecemos por meio de diversos sites de organizações ativistas contra o feminicídio que buscam também
a severização das leis aplicáveis em casos de violência contra a mulher e violência doméstica. Pessoal, já que abrimos esse vídeo com uma menção literária, nada mais natural do que lembrarmos agora de outro romance. Este é intitulado O Processo, 1925, escrito por Franz Kafka. Ele conta a história de um homem comum que, numa manhã, ao acordar, se descobre réu e emaranhado em uma ação judicial complexa, inexplicável e incompreensível. E foi justamente isso que a família de Maristela vivenciou durante mais de 20 anos no desenrolar jurídico do processo desse crime. Pois é. E sim, eu também penso como a maioria de vocês. Um crime desses, flagrante. Vítimas sobreviveram, são testemunhas vivas de um ato, como já foi dito, covarde ao extremo, de alguém igualmente acovardado ante os próprios sentimentos primatas de posse. Enfim, mas galera, segura aí, porque a parte praticamente inacreditável, sombriamente circense, eu diria, ainda está por vir. Tudo começou quando o homicida, preso em flagrante em 1989, permaneceu apenas um ano detido no presídio Aníbal Bruno, em Pernambuco, quando então foi solto por um habeas corpus para responder ao processo em liberdade até o seu julgamento, que aconteceu apenas em 2010, 21 anos depois do crime. Absolutamente toda a cobertura jornalística declara que foi por ser o assassino, filho de Gil Teobaldo, um influente criminalista pernambucano, que o processo se arrastou durante tantos anos, tempo no qual a defesa usou de todos os artifícios legais para postergar o julgamento dos crimes, incluindo a anulação do inquérito, que exigiu que todas as testemunhas tivessem de depor 3 vezes e a substituição dos advogados de defesa por 5 vezes. Também foram protocoladas 36 cartas precatórias ou intimações para ouvir testemunhas de outros estados e impetrados 8 recursos, sendo 5 recursos no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, 2 recursos no Superior Tribunal de Justiça e 1 recurso no Supremo Tribunal Federal. E só lembrando que recurso é um instrumento do direito que visa pedir que um processo seja reexaminado, e isto geralmente ocorre quando a parte perdedora da causa deseja recorrer da decisão do juiz por acreditar que pode revertê-la. Trocando em miúdos, é na maioria das vezes um ato protelatório. Vamos enrolar isso aí até quando der, mas claro que há exceções, né? Essas manobras jurídicas consumiram 2 décadas nas quais José esteve vivendo em liberdade. Quanto à família de Maristela, o transcorrer desses anos foram marcados pela luta por justiça e pelo medo. Inicialmente já houve dificuldades em contratar um advogado como assistente da acusação, e quando finalmente isso ocorreu, menciona-se que o pai do assassino, o avô paterno de Natália, Isaldo, entrou na justiça com um pedido de regulamentação de visitas às crianças para, supostamente, coagir a família a desistir do processo. Aqui, a questão da visita não fica muito claro, mas como apenas em 2011, data muito posterior ao crime, que foi publicada a Lei 12.398, que estendeu expressamente aos avós o direito de visitas e guarda dos netos, inclusive com um impacto no artigo 1589 do Código Civil, inferimos que o pedido de visitas que acabamos de citar seria referente ao próprio José Ramos Lopes Neto. Posso estar enganado, mas isso aí cheira o famoso jeitinho brazuca. Caso o direito de visita fosse não para o pai, mas sim para o avô paterno, é relevante destacarmos que seria tão ruim quanto, levando-se em conta a postura do senhor Gil Teobaldo. É público que anos depois, a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB Pernambuco, puniu esse senhor com a suspensão temporária do seu direito de advogar, pois o Tribunal de Ética e Disciplina da instituição entendeu que o advogado cometeu infração ético-disciplinar durante uma entrevista sobre o assassinato da sua ex-nora. Na ocasião, em 2010, Gil Teobaldo teria declarado que, se o filho não matasse Maristela, ele não poderia comer na sua mesa. Ainda sobre Gil Teobaldo, em 27 de outubro de 2017, quando ele estava com 85 anos e internado na UTI do Hospital Santa Joana, zona norte de Recife, 2 meses antes de sua morte, em 29 de dezembro de 2017, o portal da Folha de Pernambuco, relembrando o caso do assassinato de Maristela, citou a polêmica criada por ocasião do julgamento do criminoso. Gil Teobaldo afirmou à imprensa que um homem tem que ter brio, tem que preservar a honra, ou seja, uma demonstração de sua advocacia machista
e passional, baseada na legitimidade da defesa da honra. Claro, por esse raciocínio aí, matar a esposa que não quer mais reatar o casamento, agora é um ato de preservação do bril. A passos lentos, foi apenas em 2001 que o então juiz da primeira vara do júri de Jaboatão, Dr. João Roberto Moreira, divulgou a sentença de pronúncia do assassino, determinando assim que o processo estava com sua primeira fase de ação penal concluído, quando então avança para o julgamento, nesse caso, o júri popular, por ser um crime contra a vida e de interesse da própria sociedade. E ainda não acabou. Continue acompanhando essa saga. Com o julgamento marcado para o dia 13 de maio de 2010, foi nessa época que a filha de Maristela, Natália, então com 25 anos, criou um blog para chamar a atenção da imprensa sobre o caso e lutar para que seu pai não ficasse impune. E adivinha o que aconteceu? Nem o réu e nem o advogado de defesa, Humberto Albino de Moraes, compareceram ao Fórum de Jaboatão. Com a ausência não justificada, a defesa foi multada em R$ 25.500 por determinação da juíza Maria de Albuquerque, que também nomeou 2 defensores públicos para o réu, determinou que o julgamento ocorresse em 1º de junho e decretou ainda o pedido de prisão de José a partir de solicitação do Ministério Público do Estado para impedi-lo de fugir do país. E quer apostar? Pois é, galerinha. Na nova data estabelecida para o julgamento, 1º de junho, José novamente não compareceu e desta feita foi julgado à revelia. E a defesa tentou convencer o júri de que José não tivera a intenção de atirar nos filhos e no ex-cunhado Ulisses Juste. Porém, a tese foi desfeita pelo testemunho de Natália, que viu o pai girar para atingir todas as pessoas do quarto. Ulisses já havia falecido quando o julgamento ocorreu. Em função da importância do caso e desta absurda demora, o julgamento teve a presença de um representante da Ordem dos Advogados do Brasil e por ativistas do Fórum de Mulheres de Pernambuco. Depois de 15 horas, foi lida a sentença. Enfim, José Ramos Lopes Neto foi condenado a 26 anos de prisão pelo homicídio de Maristela Juste, considerado duplamente qualificado por motivo torpe, vingança, e sem dar chances de defesa à vítima, e a 53 anos pelas 3 tentativas de homicídio de Natália, Zaldo e Ulisses, totalizando 79 anos em regime fechado. É relevante citar também que o presidente da OAB de Pernambuco, Dr. Henrique Mariano, expressou repúdio às declarações de Gil Teobaldo com relação à localização do filho e ao processo judicial. Ele mostra a falta de respeito com as vítimas, com o poder judiciário e toda a sociedade. Ele debocha de uma situação que é grave, declarou. José permaneceu foragido ainda por 2 anos, mas a família de Maristela, incansável, ofereceu uma recompensa de R$10.000 por informações sobre ele. E após 13 denúncias falsas, finalmente, em outubro de 2012, ele, aos 47 anos, foi preso pelo Grupo de Operações Especiais, o GOI, na zona norte do Recife, enquanto visitava familiares. Quanto aos filhos de Maristela, já adultos, quando do julgamento do pai em 2010, declararam que era um passo a mais em direção ao fim da história. Porém, Natália afirmou: "O medo existe, não vou mentir. De março para cá, tivemos certeza de que ele está mais do que vivo. Então vem sim o medo de novo, do que ele pode fazer." Depois de 21 anos de dor e impunidade, os filhos diziam ter encerrado apenas um volume dessa história. E eles estavam certos. Em setembro daquele ano, o município de Jaboatão dos Guararapes homenageou Maristela Juste, batizando com seu nome o Centro de Referência à Mulher, lugar este que oferece, entre outros serviços, o atendimento psicológico, social e jurídico para mulheres vítimas de violência. Galera, ainda não acabou, mas estamos quase lá. Porém, existem mais alguns lances processuais kafkianos aqui, por assim dizer. A defesa de José Ramos Lopes Neto não aceitou a decisão do julgamento e tentou uma anulação do mesmo. Também foi dada entrada em um pedido de habeas corpus junto ao Tribunal de Justiça de Pernambuco, que foi negado. Então recorreram ao Superior Tribunal de Justiça, que também deu seu parecer negativo. Por fim, o pedido chegou ao Supremo Tribunal Federal. Por decisão unânime, os ministros do STF negaram o recurso em abril de 2014. No parecer, a relatora ministra Carmen Lúcia destacou a demora de 21 anos para que o caso fosse julgado, diante de todas as manobras da defesa, impedindo a aplicação da lei penal e deixando a sociedade
principal destinatária da prestação jurisdicional sem resposta. Assim que foi informada da decisão do STF, a defesa impetrou um outro recurso de habeas corpus. Apesar deste receber um parecer positivo do ministro Dias Toffoli em 2014, veja você, o ministro Roberto Barroso pediu vista do processo negando o pedido. A decisão, por maioria de votos da primeira turma do STF, negou o provimento ao recurso ordinário deste habeas corpus em fevereiro de 2015. Mais recentemente, em 2019, as notícias são que a pena de 79 anos foi reduzida para 62 anos e 8 meses e que desde outubro de 2017, José Ramos Lopes Neto cumpre prisão domiciliar graças a um atestado que declara sua saúde comprometida e sem condições de tratamento na unidade prisional onde se encontra. A assessoria do Tribunal de Justiça de Pernambuco diz que não saberia informar qual a enfermidade do presidiário. Só com o laudo médico, que está no processo físico, alegaram. As crianças cresceram sendo muito amadas pela família materna e Maristela, onde quer que esteja, certamente sente orgulho dos filhos. Natália é oficial de justiça em São Paulo, Isaldo é advogado. E assim, eles transformaram a tragédia familiar em missão de vida. Espero que tenham apreciado o conteúdo de hoje. Deixe um comentário, um like, compartilhe o nosso conteúdo. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.